Olá pessoal, tudo bem? Hoje trago para vocês a resenha do livro Papisa Joana. Eu demorei um pouco para postar essa resenha porque, juntamente com o livro Papisa Joana, eu iniciei a leitura do livro Guerra e Paz. Esse aqui já é o segundo volume que eu iniciei, estou bem no início, na página 800. E foi bem curioso a forma como eu iniciei Guerra e Paz, e eu vi que com muitas pessoas também aconteceram a mesma coisa. Eu já tinha concluído a leitura de Viagem ao Centro da Terra e estava à procura do próximo livro para ler. Foi então que eu olhei para Guerra e Paz na minha estante, aí comecei a lê-lo. E quando vi, já tinha passado da página 50 e não tinha como parar mais. Com muitas pessoas também ocorreram isso. E que leitura maravilhosa, vocês têm que ler Guerra e Paz. Isso acontece muitas vezes comigo e como eu disse, é bem curioso, porque você nem está com aquele intuito, com a vontade de ler aquele livro. Aí você começa a ler algumas páginas, a leitura vai ficando cada vez mais atraente, chamando sua atenção e você não consegue mais parar. E foi exatamente o que aconteceu com Guerra e Paz. Então agora vamos falar sobre o livro principal, A Papisa Joana. Este livro que eu peguei emprestado da biblioteca, eu não consegui encontrar para compra e às vezes que eu vi ele disponível, ele sempre estava acima de R$100 na Amazon, sempre bem caro, e eu agradeci muito ter encontrado esse livro aqui na biblioteca, porque não que o livro ele seja ruim, certo? O livro ele é muito bom, só que por esse preço é exorbitante, eu acho que esse livro aqui não vale a pena, ainda mais um livro que certamente eu vou ler apenas uma vez. A autora, ela foi muito feliz na forma como ela conduziu a trama dessa história aqui e nos ambientalizou, mostrando como eram as relações no século IX, na Idade Média, as relações familiares, relações políticas e principalmente religiosas. O livro tem início no ano de 814, provavelmente na região onde se encontra a Alemanha. A Europa ainda era como se fosse um único país, porque nessa época ainda não havia essa divisão geográfica na qual nós conhecemos hoje. Ainda não existiam as línguas como o francês, o inglês, o alemão. O que existiam eram alguns dialetos locais que eram utilizados especificamente em cada vilarejo, e a língua culta, a língua oficial, utilizada na religião, nos tribunais, era o latim. Num desses vilarejos moravam Joana, sua mãe, seu pai e seus 2 irmãos. Nós temos que levar em consideração que nessa época as mulheres elas não tinham direitos legais e de propriedade, seus maridos eles podiam bater em suas mulheres e para chocar mais ainda, o estupro era considerado um crime menor do que o roubo. Uma ideia que hoje chega a ser cômica, mas na época era amplamente aceita, era que o cérebro e o útero das mulheres eram inversamente proporcionais. O que significava isso? Que quanto mais a mulher aprendesse, mais inteligente ela fosse, menos fértil ela seria. Ou seja, o estudo para a mulher seria algo antinatural. Sempre atenta, curiosa e disposta a aprender, Joana começou a ler e a escrever com a ajuda de seu irmão mais velho, que estava tendo aulas. Obviamente, esses estudos eram escondidos de seu pai, e quando Joana era descoberta num desses momentos, ela era severamente punida. Com a morte de seu irmão mais velho, os estudos de Joana são interrompidos, mas certo dia chega um mestre que veio para ensinar ao seu irmão mais novo, só que ele tem muita dificuldade de aprender. O mestre, vendo o potencial de Joana, pediu ao pai dela que deixasse que ele o ensinasse. Só que o pai aceitaria tal condição apenas se o mestre ensinasse não só a Joana, mas também seu irmão mais novo. Foi então que Joana começou a aprender grego e latim. Joana, vendo que seus estudos não teriam nenhuma utilidade enquanto ela estivesse sob a custódia de seu pai, ela foge de casa e consegue ingressar em um seminário apenas para homens.
Nesse tempo, ela conhece um conde chamado Gerald, que a acolhe em sua casa. Já disfarçada de homem, Joana se destaca pelas suas capacidades médicas e ela é chamada para cuidar da saúde do Papa Sérgio II. E nesse momento começa a sua ascensão. Além de ser piedosa com os mais pobres e humilde, Joana tem umas sacadas geniais. A gente até admira a capacidade dela de debater com os intelectuais e etc. Tem um momento que ela, enquanto ela está disfarçada de monge, chega uma belíssima mulher lá no mosteiro e ela fica admirada não pela beleza daquela mulher, mas por ter chegado uma mulher naquele local e faz tempo que ela não tinha contato com mulher e tal. Só que ela está num grupo de monges. Os monges, percebendo que ela estava muito atenta àquela mulher, eles acabam repreendendo Joana para que ela não olhasse para a mulher, o que era considerado pecado. Foi então que Joana disse a seguinte frase: é a primeira vez que eu vejo uma mulher com as cores dos olhos diferentes. Então o monge responde: mas ela não tem os olhos diferentes, são da mesma cor, ou seja, o monge também estava olhando para a mulher. Bem, esses são os termos gerais da história que vocês vão encontrar aqui no livro Papisa Joana. No final do livro, a autora ela tem um capítulo, dedica um capítulo mostrando, tentando convencer você de que a história da Papisa Joana é realmente verdadeira e que ela existiu. Segundo a autora, até o século XVII, a existência da Papisa Joana ela era amplamente aceita por todos, inclusive pela Igreja Católica. No entanto, com o crescimento do protestantismo, a Igreja considerou que a figura da Papisa Joana seria muito mal vista aos olhos de outras pessoas, e com isso a Igreja destruiu os documentos e livros que continham os registros da papisa. A Igreja ainda afirma que não há registros sobre o papado de Joana e que não houve um período de tempo suficiente entre os papas Leão IV e Bento III, em que supostamente entre esses dois teria ocorrido o papado de Joana. Eu só queria dizer o seguinte para vocês: eu não li esse livro com o intuito de saber se a Papisa Joana realmente existiu ou não. Se vocês forem ler este livro com essa ideia, talvez a leitura de vocês se torne desinteressante. Uma regra que eu levo muito comigo é que nós não podemos criticar ou julgar um livro utilizando critérios de veracidade e de coerência que eles são utilizados na comunicação do conhecimento. Eu estava com a ideia de ler um romance histórico que pode ou não ter acontecido e mais interessado na sua história do que na sua veracidade. Então, o que você acha sobre o assunto? Você já leu ou pretende ler Papisa Joana? Deixe um comentário e seu like e até a próxima.